Olá, tudo bem com você? Que bom é nós estarmos aqui juntinhos para mais um momento de oração e reflexão na Palavra de Deus. Eu fico muito feliz de estar com você em mais este dia, nesse momento tão especial para mim e para você. Esses momentos têm sido bons para mim e eu creio que têm sido bons para você. Tem levado a esperança para você, tem levado a alegria, o conhecimento de Deus para você, o conhecimento do amor de Deus para você que talvez estava sem esperança, estava numa vida difícil, estava num momento difícil, estava num dia complicado, acordou sem disposição, você teve um dia melhor, um dia transformado por essa mensagem, por esse momento que nós passamos juntos todos os dias. Que bom! Eu tenho recebido vários retornos de pessoas dizendo: pastor, como tem sido bom esses momentos, tem trago esperança para a minha vida. E eu quero desafiar você para que essas mensagens não fiquem apenas com você, não mude apenas a sua vida, mas que também possa mudar a vida das pessoas que você conhece. Compartilhe essas mensagens, envie essas mensagens para os seus amigos, para os seus colegas, seus familiares, enfim, para que essas pessoas possam também ter mais esperança, possam conhecer mais desse Deus que tudo pode. Eu e você somos apenas instrumentos nas mãos do nosso Deus. Deus é aquele que tem poder para mudar a nossa realidade de vida, é aquele que tem poder para nos dar uma nova mente, novos pensamentos, novas emoções. É Deus que tem poder para transformar todo o nosso ser e Ele faz isso por meio da palavra dEle. Por isso que é tão importante nós estarmos aqui nesse momento, separando esse momento para termos esse tempo de comunhão, de leitura da palavra de Deus juntos. Deus pode todas as coisas. A reflexão de hoje está no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Aqui conta a história de 3 jovens que deram um testemunho sensacional: Sadraque, Mesaque, Abednego, Azarias, Misael e Ananias. Diante de um decreto de morte, diante de uma pena de morte para os que desobedecessem o decreto do rei, aqueles jovens não pensaram 2 vezes em permanecer fiel, tementes ao mandamento de Deus, e não se prostraram diante de uma estátua que o rei Nabucodonosor havia feito para que toda a nação adorasse, testemunhando que estavam prontos a obedecer o rei sobre qualquer circunstância. Nabucodonosor ficou irado com a situação desses 3 jovens, esses 3 jovens que estavam numa nação que não era a nação deles, eles estavam como escravos lá, eles eram jovens hebreus, eles eram jovens que não pertenciam àquela nação, eram jovens que estavam longe do seu povo, e diante daquela situação, aqueles jovens, mesmo diante de uma situação que tudo era contrário a eles e tudo era contra eles, aqueles jovens preferiram não fazer a vontade do rei, porque a vontade do rei ia contra a vontade de Deus. Todas as pessoas, todos os jovens que estavam lá naquele momento se prostraram, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não. Eles preferiram ir para a fornalha de fogo ardente, mesmo sabendo que Deus podia não livrá-los de lá. Eles tinham decidido ser fiéis a Deus. Querido amigo, querida amiga, Sadraque, Mesaque e Abednego não sabia se Deus iria livrar eles ou não. Para nós hoje parece muito fácil ler essa história porque nós sabemos o final, mas eles não sabiam o final. Isso é evidente porque eles dizem: olha, rei, mesmo que o nosso Deus não nos livre da fornalha, nós vamos continuar sendo fiéis a Ele. Nós vamos continuar sendo fiéis ao mandamento de não se prostrar diante de uma estátua, diante de não adorar imagens, de não fazer outros deuses, porque existe só um Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Aqueles jovens estavam dispostos a perder a vida caso fosse necessário para continuarem fiéis, tementes a Deus, testemunhando sobre o Deus verdadeiro diante de toda uma nação pagã. Esse foi o testemunho desses 3 jovens.
Eles tinham bem claro na mente deles que Deus podia não livrá-los da fornalha, mas Deus com toda certeza livraria cada um deles das mãos do rei Nabucodonosor. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que eles não entendiam, eles não sabiam se Deus iria livrar eles daquela situação da morte, da fornalha de fogo ardente daquele momento. Eles não sabiam sobre isso, mas eles tinham certeza que no final Deus livraria eles das mãos do rei, que Deus daria a recompensa pela fidelidade deles, que Deus, mesmo que eles morressem, Deus daria a vida novamente a eles. Olha que testemunho maravilhoso. Esse é o testemunho que nós encontramos com esses 3 jovens. E você sabe a história, você sabe que Deus livrou aqueles jovens da fornalha de fogo ardente e toda uma nação pagã que estava disposta a adorar uma imagem de ouro, uma estátua, um Deus, adorar uma estátua como se fosse um Deus. Toda aquela nação passou a adorar o Deus verdadeiro naquele momento, por decreto do rei. Deus espera a mesma fidelidade minha e de você, porque é por meio da minha fidelidade e da sua fidelidade nos tempos de crise, nos tempos difíceis, é que Deus pode testemunhar para uma nação de quem Ele é. Deus espera que você seja fiel, Deus espera que eu seja fiel, porque quando nós estamos dispostos a ser fiéis a Ele, Deus pode fazer grandes coisas por meio de cada um de nós. O maior interesse de Deus não é o reino desse mundo, o maior interesse é o reino dele, é o reino de Cristo que virá. E eu e você podemos ser esses instrumentos nas mãos de Deus, mesmo que todo o mundo se prostre diante das dificuldades, mesmo que todo o mundo se prostre diante da injustiça, da corrupção, mesmo que todo o mundo se prostre diante de coisas ruins, diante do pecado, diante das coisas que não são da vontade de Deus, Deus está chamando eu e você para ficarmos de pé. Deus está chamando eu e você para sermos fiéis. Deus está chamando eu e você para sermos corajosos e ficarmos do lado dele. Mesmo que pareça tudo perdido, tenha certeza. Talvez Deus não vai livrar você de uma doença. Talvez Deus não vai livrar você de uma situação econômica difícil. Talvez nada disso aconteça. Mas com toda a certeza eu digo para você, Deus nos livrará desse mundo, de dor, de angústia, de injustiça, de corrupção, desse mundo que está tão infestado do mal, do pecado, que tem se esquecido de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, da lei de Deus. Deus, com toda certeza, nos livrará desse mundo e Deus conta comigo e com você para que possamos ser fiéis nesse momento da história do mundo, para que por meio de cada um de nós, fiéis, tementes a Deus, Deus possa fazer grandes coisas e muitas outras pessoas que não o conhecem possam o conhecer e saber desse Deus que irá nos livrar desse mundo de dor, de angústia, de morte. Quer você ser fiel a Deus, custe o que custar, ser fiel a Deus como a bússola é ao norte? Quer você ser assim? Quer você ser fiel a Deus independente das circunstâncias, independente daquilo que aconteça na sua vida? Quer fazer esse voto junto comigo nesse momento? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos chama para sermos fiéis a Ti. Nós temos certeza que ao sermos fiéis a Ti, Pai, nós talvez não sejamos livrados de todas as coisas ruins desse mundo, mas nós vamos ser livrados deste mundo, porque em breve Cristo voltará e nos livrará desse mundo de dor, de angústia, de corrupção, que nós não queremos mais. Nos ajude a ser fiel a qualquer prova, nos ajude a ser fiel, Senhor Deus, a Ti, independente das circunstâncias, para que por meio de cada um de nós, a nossa nação, possam conhecer a respeito de Ti. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Estou aqui.
sem prestar.